O renomado conferencista Joe Dispenza defende a tese de que podemos curar doenças do corpo, com o poder de nossa mente. Não só curar o corpo, mas todo e qualquer tipo de questão que está em nossa vida, da qual não estejamos gostando. A própria história de Joe já é incrível, já que depois de um grave acidente, onde foi atropelado por um carro, enquanto andava de bicicleta e ter o diagnóstico definitivo de não poder andar mais, ele literalmente curou sua coluna, deixando os médicos especialistas em mobilidade humana surpreendidos com o verdadeiro milagre. Neste vídeo, trazemos outra história de superação, que Joe conta no livro Você é o Placebo, de uma mulher que participou de um de seus workshops. A história de Joan. Joan passou a maior parte da sua vida na via rápida. Com 59 anos, mãe de 5 filhos, esposa dedicada e empresária de êxito, equilibrava o lar, a dinâmica familiar, uma carreira em ascensão e um negócio próspero. Embora tivesse por ambição manter-se lúcida, saudável e equilibrada, não imaginava uma vida que não fosse intensa, acelerada e atarefada. Vivia no limite e provava a todos que tinha uma mente ativa e aguçada. Esforçava-se constantemente por fazer tudo e mais alguma coisa com a máxima perfeição. Era uma líder, admirada e procurada por muitos pelos seus conselhos. Os pares chamavam-lhe de supermulher e era verdade, ou julgava ela. Tudo acabou abruptamente em janeiro de 2008, quando Joan saía do elevador do seu prédio e caiu no chão, a 15 metros da porta de casa. Como tinha se sentido mal durante o dia, vinha de uma clínica onde tinha ido ver o que se passava. Num curto espaço de tempo, o mundo mudará e Joan dava por si a lutar pela vida. Após 8 meses de exames, os médicos tinham-lhe diagnosticado esclerose múltipla secundária progressiva, EMSP, um estado avançado de esclerose múltipla, LM, que consiste numa doença crônica em que o sistema imunitário ataca o sistema nervoso central. A sintomatologia varia muito, consoante a pessoa, mas pode começar por dormência numa perna ou num braço e chegar à paralisia e até à cegueira. Os sintomas podem ser não só físicos, mas também cognitivos, psiquiátricos. Os sintomas de Joan tinham sido tão vagos e esporádicos nos últimos 14 anos que ela os considerará sempre simples problemas relacionados com a vida caótica que levava. Mas agora, o seu estado de saúde tinha um rótulo que mais parecia uma condenação de prisão perpétua, sem hipótese de liberdade condicional. A certa altura, deu por si mergulhada nas profundezas do mundo da medicina ocidental, confrontada com a firme crença de que a EM é uma doença incurável. Alguns anos antes do diagnóstico, Joan fizera uma pausa no negócio de família em Calgary e mudará de vida, mudando-se para Vancouver, na costa ocidental do Canadá, cumprindo o desejo que a família sempre tivera. Depois da mudança, Joan enfrentou uma série de desafios relacionados com as finanças e os recursos da família, que se esgotavam e os deixavam numa situação muito precária. A autoestima, a confiança e a saúde caíram a pique. Incapaz de superar o ambiente, os estados mental e físico começaram a desmoronar. A par da falta de dinheiro, aumentavam outros fatores de estresse, a ponto de, a certa altura, a família já nem conseguir suprir as necessidades básicas de alimentação e abrigo. No início de 2007, a mulher que todas as pessoas consideravam uma supermulher bateu no fundo e, antes de o ano acabar, a família regressou a Calgary. A EM é uma doença inflamatória em que a cobertura isolante e as próprias fibras das células nervosas do cérebro e da medula espinhal se danificam. Consequentemente, o sistema nervoso deixa de conseguir comunicar bem e de enviar sinais a diversas partes do corpo. O tipo de esclerose de Joan é progressivo e desenvolve-se com o tempo, provocando frequentemente lesões neurológicas permanentes, sobretudo com a progressão. Os médicos informaram-na de que era incurável. Inicialmente, Joan decidiu não permitir que a doença definisse, mas depressa resvalou para um estado de incapacidade física e declínio cognitivo. Com o acréscimo das limitações, passou a depender dos outros para os cuidados básicos. Os problemas sensoriais e motores foram obrigando a deslocar-se com a ajuda de muletas, de um andarilho, de uma cadeira de rodas e, por fim, de uma scooter de mobilidade.
Não é muito surpreendente que se tenha ido abaixo quando a sua vida se desmoronou. O corpo de Joan acabou por lhe fazer o favor que ela não fazia a si própria, ou seja, parar e dizer chega. Esforçara-se demasiado. Apesar do êxito que tivera nos primeiros anos, bem no fundo do seu ser, sentia-se quase sempre um fracasso, porque estava constantemente a julgar-se e pensava que podia fazer melhor do que fazia. Nunca estava satisfeita. Fizesse o que fizesse, ou conseguisse o que conseguisse, nunca era suficientemente boa. Acima de tudo, Joan não queria parar, porque, se o fizesse, teria de lidar com essa sensação de fracasso. Mantinha-se atarefada e concentrava toda a sua atenção no mundo exterior, em várias experiências com pessoas e coisas, em diferentes locais e alturas, para não ter de prestar atenção ao mundo interior dos pensamentos e sentimentos. Joan tinha passado uma boa parte da vida a apoiar os outros, celebrando-lhes os sucessos e incentivando-os, mas não permitia que alguém reparasse no que lhe faltava na vida. Escondia o sofrimento. Sempre a dar, mas nunca recebia, porque não se permitia receber, portanto, passará a vida inteira a negar a si própria a evolução pessoal, abstendo-se de se expressar. É evidente que se tentasse mudar o mundo interior, servindo-se das condições do mundo exterior, só poderia manifestar fracasso. Quando finalmente sofreu um colapso, Joan estava tão fraca e derrotada que mal tinha forças para lutar pela vida. Aqueles anos todos a viver em modo de emergência, constantemente a reagir às condições do mundo exterior, fizeram com que ficasse desprovida da força vital e drenasse toda a energia do mundo interior, onde o corpo se conserta e cura. Joan estava simplesmente esgotada. Ela muda de mente se havia uma coisa que Joan sabia, sem sombra de dúvida, era que os danos que estavam a tolher-lhe o cérebro e a medula espinhal apresentados nas ressonâncias magnéticas não tinham aparecido do dia para a noite. O seu corpo tinha sido consumido lentamente no seu interior, o sistema nervoso central. Ao fim de tantos anos a ignorar os sintomas, ficará desalentada. E tinha medo de ver o que se passava no seu interior. A dose diária de substâncias tóxicas a bater repetidamente a porta das células fizera com que o gene da doença acabasse por abrir a dele e se ativar. Acamada, ela estabeleceu o primeiro objetivo, que era abrandar a progressão da doença no corpo. Depois de ler o meu primeiro livro, ficou a saber que o corpo não faz a distinção entre aquilo que ela poderia tornar real internamente com o poder do pensamento e a verdadeira experiência exterior. Ciente de que a prática mental lhe poderia alterar o cérebro e o corpo, começou a ensaiar mentalmente a prática do yoga e, passadas poucas semanas de prática diária, já conseguia assumir fisicamente algumas posições, umas quantas de pé. Esses resultados motivaram-na muito. Joan preparava o cérebro e o corpo diariamente só com o poder do pensamento. Tal como os pianistas do capítulo 5, que ensaiaram mentalmente e desenvolveram os mesmos circuitos neurológicos dos sujeitos que praticaram fisicamente os exercícios, Joan instalava os circuitos cerebrais para parecer que já se deslocava e movia fisicamente. Lembra-se dos sujeitos dos diversos estudos de levantamento de pesos que aumentaram a força praticando mentalmente o levantamento de pesos ou contraindo os bíceps? Tal como eles, Joan sabia que podia fazer com que parecesse que a experiência da cura já tinha começado a acontecer no corpo, mudando literalmente a mente. Muito em breve, já se mantinha de pé por breves momentos e pouco depois já caminhava sem apoio. Cambaleava bastante e ainda dependia da scooter de mobilidade, mas, pelo menos, já não estava acamada nem sentia pena de si própria. Dobraram uma esquina. Quando começou a meditar com regularidade, simplesmente para acalmar o incessante diálogo mental, Joan tomou consciência da tristeza e revolta que realmente sentia. Abriu as comportas e apercebeu-se de que se sentia quase sempre fraca, isolada, rejeitada e sem valor. Desequilibrada, desamparada e desligada, sentia como se tivesse perdido uma parte vital de si. Via que se negava a si própria, preferindo agradar aos outros, e que era incapaz de se valorizar sem sentir culpa. Reconhecia que estava sempre a tentar controlar a espiral de caos em que se via sem nunca conseguir. A um nível mais profundo, sempre soubera todas essas coisas,
mas tinha preferido ignorá-las, esforçando-se incansavelmente e fingindo que estava tudo bem. Apesar de ser doloroso, Joan compreendeu que tinha sido ela criar a sua doença e decidiu tomar consciência de todos os pensamentos, ações e emoções subconscientes que a definiam como a personalidade que lhe criará aquela realidade pessoal em concreto. Sabia que se conseguisse encarar a pessoa que era, seria capaz de mudar esses aspectos. Quanto mais consciente ficava do seu eu, inconsciente do seu estado de ser, mais domínio ganhava sobre aquilo que escondia. No início de 2010, Joan já sentia um abrandamento na progressão da doença. Nessa altura, fixou o objetivo de a travar completamente. Em maio, quando referiu essa ideia a um neurologista que lhe perguntou que objetivos tinha em relação à doença, este pôs imediatamente fim à consulta. Em vez de se deixar desanimar com o incidente, ela tornou-se ainda mais decidida. Quando foi a um workshop em Vancouver, Joan não caminhava sozinha. Nesse fim de semana, pedi aos participantes que fixassem uma intenção firme na mente e a combinassem com uma emoção elevada no corpo. O objetivo era condicionar o corpo a uma nova mente, em vez de continuar a condicioná-la com emoções de sobrevivência. Queria que os participantes abrissem o coração e ensinassem emocionalmente ao corpo como seria a experiência do futuro. Era o ingrediente em falta na prática diária de Joan. Assimilar pensamentos em que caminhava a 6 a 7 metros só com a bengala era incrivelmente excitante. Já adicionava o segundo elemento do efeito placebo à equação, expectativa sem emoção. Era essa combinação, convencer emocionalmente o corpo que a cura que teria no futuro estava a acontecer no presente, que levaria Joan ao nível seguinte. Tal como a mente inconsciente, o corpo tinha de acreditar para que assim fosse. Se queria assimilar a alegria de estar bem e dar graças antes de a cura ocorrer, o corpo teria de receber uma amostra desse futuro no presente. Aconselhei-a a prestar muita atenção aos pensamentos, porque eram eles que a punham doente. Motivei-a a superar a personalidade que a associava ao seu estado de saúde, porque só assim poderia criar uma nova personalidade e uma nova realidade pessoal. Agora, poderia aplicar significado e intenção ao que fazia. 2 meses depois desse workshop, Joan participou noutro mais avançado que teve lugar em Seattle. Como a scooter se avariara na véspera, deslocava-se numa cadeira de rodas motorizada. Muito embora tenha começado por se sentir mais vulnerável por causa disso, no workshop, Joan não tardou a conseguir mover-se melhor. A memória associativa relacionada com a experiência positiva do evento anterior e a expectativa de melhorar no evento atual tinham dado início a esse processo. Se 29% dos pacientes de quimioterapia podem sentir náuseas antes de receber os tratamentos, como leu no capítulo 1, então, alguns participantes do workshop também se podem sentir melhor por antecipação, assim que regressam ao mesmo cenário. Seja qual for o fator de desencadeamento, entusiasmada com a nova possibilidade que identificava, Joan recomeçou a assimilar emocionalmente esse futuro no presente. Na última meditação desse workshop, aconteceu-lhe pura magia. Joan sentiu uma enorme mudança interior e que algo a tocará profundamente. Sentiu o corpo mudar automaticamente, assim que acedeu ao sistema nervoso autônomo, lhe deu novas instruções e este assumiu as rédeas. Sentiu-se elevada, esfuziante e livre. Depois da meditação, a Joan que se levantou da cadeira era diferente da Joan que se sentara, estava noutro estado de ser. Em seguida, caminhou para a parte da frente da sala, sem sequer precisar da bengala. Caminhou segura pela sala, de olhos arregalados, a rir-se como uma criança. Sentia e mexia as pernas, que estavam dormentes há anos. Desobstruir o caminho, e sentia-se incrível. Para meu espanto, Joan tinha emitido sinais diferentes a novos genes durante aquela meditação. Tinha mudado mesmo o estado de saúde apenas numa hora. Ao superar a identidade da Em, tornou-se outra pessoa e foi então que parou de tentar abrandar, travar ou reverter a Em. Já não tentava provar nada a si própria, à família, aos médicos ou a quem quer que fosse.
Compreendia e sentia pela primeira vez que a sua verdadeira viagem era de plenitude, e é sempre nisso que consiste a cura que se pode verificar. Esqueceu-se de que tinha uma doença oficial e dissociou-se momentaneamente dessa identidade. A liberdade de fazer e a amplitude dessa emoção elevada foram suficientemente fortes para acionar um novo gene. Joan sabia que aí não passava de um rótulo, como o de mãe, esposa ou patroa. Bastou-lhe simplesmente abdicar do passado para mudar esse rótulo. Mais milagres. Quando Joan voltou para casa 3 dias depois, sem se aperceber, o milagre continuou a acontecer. Ao praticar yoga, o que já começara a fazer fisicamente, e não apenas mentalmente, depois de participar no segundo workshop, reparou que já conseguia levantar um pé do chão. Tentou levantar o outro e conseguiu. Depois, reparou que conseguia fletir os pés pela primeira vez em anos. E era capaz de mexer os dedos dos pés, o que já não fazia há muito tempo. Estava espantada e completamente estupefata, lavada em lágrima de alegria. Soube imediatamente que tudo era possível, não graças a qualquer medicamento ou procedimento externo, mas graças às mudanças internas que fizera. Joan sabia que podia ser o seu próprio placebo. Em muito pouco tempo, Joan ensinou-se a caminhar novamente. 2 anos depois, ainda caminha sem apoios e é uma pessoa mais viva e bem disposta. A força corporal melhorou e já lhe permite fazer muitas coisas que julgava nunca mais poder fazer. Acima de tudo, sente-se viva e cheia de alegria. Sente-se plena e, uma vez que já consegue receber, continua a receber cura. Recentemente, disse-me, a minha vida é mágica, cheia de sinergias incríveis, abundância e lodo gênero de dádivas inesperadas. Borbulha, agita-se e pisca com um novo reflexo mais leve de mim própria. Agora, Joan vive quase diariamente em estado de graça. Ainda arranja tempo para ganhar consciência dos pensamentos e sentimentos, ou seja, cultiva o estado de ser todos os dias, prestando atenção ao que diz a si própria e, também, ao que pensa dos outros. Nas meditações, observa-se e familiariza-se com a sua forma de agir. É muito raro deixar um pensamento indesejado atravessar-lhe a mente consciente. A atual neurologista de Joan apoia as suas escolhas e sente-se abismada com o que observa. A médica viu-se obrigada a reconhecer o poder da mente, pois Joan demonstrou nos vários relatórios e análises que não acusam quaisquer sinais de esclerose. Laurie, Candace e Joan conseguiram remissões grandiosas sem recorrer a nada que estivesse fora delas. Mudaram o estado de saúde de dentro para fora, sem medicação, cirurgias, terapias, nada, a não ser a própria mente. Todas se tornaram o próprio placebo. Se este vídeo tocou você, curta e compartilhe com alguém que você acha que está precisando ouvir esta verdadeira história de superação. Até o próximo vídeo.